Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse mais novo vídeo da série de cálculo vai ser um vídeo bem específico, vai ser um vídeo um pouquinho mais prático, tá? Então, obviamente vai haver uma demonstração, só que a demonstração por si só não é muito importante, é mais a técnica de cálculo, né? E como a gente enfrenta esse tipo de integral, né? E o vídeo vai ser derivar uma integral dependendo dos seus limites, ok? Então aqui temos um teorema que, bom, temos os detalhes, né? Então, seja I e J dois subintervalos de R, F uma função que vai de I a valores em R, sendo que ela é contínua nesse intervalo I. Consideramos duas aplicações U e V que vão de J a I, que são deriváveis, e temos uma primitiva, então grande F de x, que é igual à integral de U de x a V de x, F de t dt. Ok? Então vocês veem aqui que a dificuldade do vídeo é vocês não se perderem entre os valores. Temos o valor em t aqui, só que temos uma função, né, que depende de x. Ok? Então, por que ela vai depender de x? Porque os limites dessa integral estão em x, né? São funções que dependem de x. Ok? E temos o teorema diz que a derivada dessa função grande f de x vai ser a derivada do limite superior vezes a composta de f com v de x menos a derivada do limite inferior vezes a composta da função em u de x. Ok? Então eu vou demonstrar esse teorema para vocês, no caso geral, e depois eu vou fazer um exemplo prático. Vocês vão ver que vocês podem estar se perguntando por que carambas a gente quer fazer isso, né? Por que que a gente não simplesmente não calcula a integral é, da forma que a gente calcula, né? Então, talvez com funções usuais, talvez uma mudança de variável, né? Como a gente calcula normalmente, e depois avalia em v de x ou de x. Obviamente a gente pode fazer isso. O problema é se f de t for uma função muito complicada. De vez em quando temos funções muito complicadas, onde achar uma integral ou é muito difícil, né? Ou é impossível no nosso nível, ok? E como é que a gente pode estudar essa função? A gente tenta estudar a derivada, né? A derivada por si só já vai dar muitas informações sobre a primitiva, né? Tem vários teoremas que relacionam derivadas e primitivas. Então, só de saber calcular a derivada, a gente consegue ter muitas informações sobre grande f, ok? Sem precisar calcular essa integral, né? E, obviamente, fazer a derivada de um limite inferior e superior, a derivada é muito mais simples do que uma integral. Ok? Então é para isso que serve. Obviamente o meu exemplo ele vai ser um exemplo até que simples, então vocês talvez não vão ver o interesse de fazer tudo isso, mas obviamente fique em mente que se o exemplo foi complicado, então se a função f de t aqui, né, for bem mais difícil de integrar, aí vocês talvez me agradeçam de poder saber derivar uma integral dependendo dos seus limites. Então aqui eu reescrevi nossas hipóteses, né? Então temos dois subintervalos, temos f de vai de i de r contínua e u e v que vão de j a i, elas duas são deriváveis, ok? E temos a nossa função, então para todo x que pertence a j, temos grande f de x, que vai ser igual à integral de u de x a v de x, ok? De f de t dt. Ok? Então agora o limite superior e o limite inferior, eles são funções que dependem de x. Tá? Eles não são mais constantes como normalmente eu faço a e b, etc, que é bem mais simples de manipular. Ok? Para notação, eu vou botar seja uma função auxiliar g, então g apóstrofe vai ser igual a f. Por que a gente pode fazer isso? Porque f é uma função contínua, então é uma função que podemos primitivar, porque ela respeita a condição suficiente, então, de acordo com o teorema fundamental do cálculo, temos isso daqui. G apóstrofe vai ser igual a f. Ok? Então, agora a gente vai reescrever nosso grande f de x aqui. Então, temos que para todo x que pertence a j, vamos ter grande f de x, que vai ser igual ao quê? Aqui a gente vai aplicar o teorema fundamental do cálculo integral. Então, vamos ter a integral avaliada em v de x menos a integral avaliada em u de x. Ok? Ora, a integral disso vai ser g, né? Porque se g apóstrofe igual a f, então g igual a grande f. Ok? Então temos g de v de x menos g de u de x. Ok? Obviamente, se a gente derivar isso daqui, não vai ser f de t, né? F de x não pode ser igual a f de t. Então temos que aplicar essa função auxiliar aqui obrigatoriamente. A gente tem que achar alguma coisa em termos de x, ok? Para derivada. E agora a gente deriva, né? Porque aqui vamos ter tudo de acordo com x, então podemos derivar. Então vamos ter para todo x que pertence a j, vamos ter a derivada de grande f
que vai ser igual ao quê? Como que a gente deriva isso? Regra da cadeia. Ok? Regra da cadeia, então vai ficar a derivada de v vezes a derivada de g avaliada em v de x, né? Menos a derivada de u vezes a derivada de g avaliada em u de x. Ok? Agora, como a gente sabe que a derivada de g igual a f, a gente substitui. Então vamos ter para todo x que pertence a j, temos a derivada de grande f de x, que vai ser igual a derivada de v de x vezes f de x, f de v de x, né, perdão, menos a derivada de u de x vezes f de u de x. Ok? E esse é o resultado que a gente queria. Bom, eu escrevi ele meio em oblíquo, tá? Vocês escrevam reto, por favor. É difícil escrever sem linha. Então temos aqui o nosso resultado, que é esse daqui. Vocês veem que eu realmente não escrevo reto. Então temos esse resultado. Então vocês veem que quando a gente deriva, não é simplesmente f de t. Bom, primeiro que f de t não vai ser, não faz nenhum sentido f de x igual a f de t. E segundamente, vocês podem falar, ok, então muda a variável, vai ficar f de x. Não, a derivada vai ficar a derivada ao limite superior vezes f aplicado ao limite superior menos a mesma coisa para o limite inferior, ok? Então é uma forma um pouquinho mais complicada, não muito difícil de calcular, ok? Então a gente vai fazer agora um exercício prático. Então vamos estudar essa função, ok? É muito comum a gente, os exercícios em matemática superior darem em termos de integrais diretamente, né? E aí vocês têm que tomar cuidado com que tipo de integral. Então vemos aqui que temos para todo x que é igual a r, temos grande f de x que é igual a uma integral de x a x ao quadrado mais 1. Então temos funções que dependem de x. Então estamos no caso do nosso teorema. Integral de t ao quadrado dt. Existem duas técnicas para vocês estudarem a derivada aqui. Ou vocês fazem o que eu acabei de ensinar, o que é natural, e é o que eu vou fazer, né? Senão eu não teria ter feito o vídeo. Ou vocês primitivam, né? Vocês primitivam t ao quadrado, e depois vocês aplicam em x ao quadrado mais 1 em x. Bom, se vocês gostam de cálculo, vocês podem primitivar, vocês vão ter t ao cubo sobre 3, vocês avaliam em x ao quadrado mais 1, depois menos x, e etc, etc. Vocês vão se achar e depois vocês podem derivar. É uma forma. Eu vou aplicar diretamente o meu teorema, porque eu acho que vai ser mais rápido, ok? Então temos o quê? Temos que f de t vai ser igual ao nosso t ao quadrado. Temos u de x, então o limite inferior vai ser igual a x. E temos v de x, o limite superior, que é x ao quadrado mais 1. Ok? Agora a gente vai derivar. Então a gente vai derivar u de x, a derivada de acordo com x é 1. E a derivada de v de x vai ser igual a 2x. Ok? Então a derivada disso simplesmente é, para todo x que pertence a R, temos a derivada de grande f de x, que vai ser igual a 2x. Ok, então aplicando o teorema 2x vezes f de v de x, então vai ficar x ao quadrado mais 1 ao quadrado menos x ao quadrado. Ok, porque vai ficar isso avaliado com a composta, né? A composta é t ao quadrado, então vai ficar x ao quadrado. Então temos a nossa derivada em uma linha. Isso que é poderoso. Em uma linha a gente tem a derivada de uma integral que poderia ficar complicada em termos de cálculo, né? Porque a gente teria que avaliar a diferença dessas funções compostas ao cubo dividido por 3 e depois simplificar. Aqui já temos uma forma fatorizada. Já temos um x ao quadrado mais 1 ao quadrado, ok? Obviamente não é impossível vocês calcularem. É até bom vocês tentarem atacar isso brutalmente e vai ser um bom treino e uma prática de cálculo. Mas realmente, se vocês têm esse teorema, ou vocês têm o método de calcular, né, então utilizando o teorema fundamental do cálculo integral, vocês conseguem achar esse resultado em uma linha. Ok? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê para os próximos vídeos da série. Até mais.